Oi, gente. Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos sobre o setor externo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as teorias do comércio internacional. É a nossa última parte da unidade 4, tá? Que a gente já viu uma introdução, depois nós vimos sobre taxa de câmbio, depois sobre balanço de pagamentos e agora a gente finaliza com algumas teorias, né, uma introdução sobre o comércio internacional. De acordo com a teoria do comércio internacional, né? Qual que é o motivo que as nações comercializam entre si, né? Aí os economistas clássicos explicam que seria por causa da teoria das vantagens comparativas, né? Ou também chamada teoria clássica do comércio internacional, que nada mais é o que os países eles vão trocar entre si, né, aqueles produtos que ele consegue fabricar, produzir com menor custo. Então, assim, você compara, né, se eu tivesse no Brasil, por exemplo, eu consigo fabricar, produzir uma tonelada de soja, suponhamos a um custo de US$ 100, enquanto outro país, por exemplo, a China, né, para conseguir produzir essa soja, ele vai gastar de repente US$ 200, para ele compensa muito mais comprar do Brasil do que produzir lá, tá? Assim, é só um exemplo, não sei o valor do custo de soja por tonelada, só dando um exemplo, tá? Então, uma nação, ela exportará sempre aqueles produtos que fabricar com custos relativamente menores que de outros e importará os produtos nos quais tenham custos relativamente maiores, né? Isso fará o quê? Com que ambos os países tenham vantagens, né? Então, você vai exportar aquele produto que você tem um custo menor e vai importar aquele produto que você tem um custo de produção maior, né? E por isso que chama vantagens comparativas. Você vai comparar os custos e vai obter vantagem desse tipo de comparação, tá? Essa é a lógica básica do comércio internacional lá com os economistas clássicos, né? Só que, assim, o que a gente tem visto é que a teoria das vantagens comparativas, ela parece ser um pouco realista, né? Porque ao longo do tempo eu posso descobrir outras formas de produzir com custo menor. Então, de repente, hoje eu posso ter um custo, amanhã aquele custo pode mudar. Um país pode descobrir alguma reserva de algum produto e que barateia os seus custos. Então, os custos podem variar ao longo do tempo. Então, um país hoje que de repente é barato para ele exportar algum produto, o custo de produção, pode ser que no futuro não seja, outro país possa desenvolver um meio de produção que o custo seja menor. Então, ao longo do tempo, isso não se verificou, né? Outra coisa, nem todos os mercados são de concorrência perfeita. Então, a gente tem aí produtos sendo comercializados mundialmente, mas com mercados diferentes, né? Por exemplo, se você tiver um país aí que usa mão de obra escrava, será que é justo, né, você comprar nesse país, ele exportar, ele pode ter um custo menor porque usa um trabalho quase escravo. Então, às vezes, também a teoria das vantagens comparativas, elas podem falar nesse sentido, porque eu estou avaliando mercados diferentes. O produto pode ser o mesmo, mas a forma do mercado pode ser diferente. Então, tem essa falha também. E desconsidera economias de escala. Às vezes, um país ele pode ter um custo elevado para determinada quantidade, mas se ele expandir a produção, aquele custo pode ficar mais barato, né, dado a economia de escala, produzir grande volume de mercadorias. Então, por isso que, por essas, por essa teoria das vantagens cooperativas ser um pouco realista nesse caso, né, que a gente pode observar, por causa disso alguns países adotam políticas protecionistas que a gente vai ver no finalzinho desses slides, tá? Já de acordo com os economistas neoclássicos, a explicação para a existência do comércio internacional vem da diferença relativa da dotação de fatores de produção, geralmente capital e trabalho. A forma como que eu vou organizar isso é que vai fazer com que eu seja competitivo ou não. Então, os países podem ter dotações diferentes entre capital e trabalho. Tem país que é mais intensivo em capital, então ele vai exportar mais bens que são intensivos no uso de capital. Tem países que a mão de obra é mais barata ou mais qualificada para determinado produto, então esse país vai
exportar aqueles produtos que ele tem mais dotação de trabalho do que de capital. E com isso ele vai se especializar, né? E outra coisa também que faz sentido é porque o conhecimento tecnológico hoje em dia está disponível no mundo inteiro. De repente, se eu descobrir um jeito novo de processar, de produzir um produto mais barato, com um custo menor, né? Um outro país pode copiar, né? Porque hoje em dia fica fácil você verificar como que é o meio de produção, fazer benchmarking. Então, esse conhecimento ele está disponível no mundo inteiro. Então, hoje, você descobrir algo novo, no primeiro momento parece interessante, mas depois os outros países vão copiar. Então, acaba não sendo também não sendo benefício a longo prazo, né? Então, tem esse problema também. Então, o que vai acontecer, que vai fazer, de acordo com os neoclássicos, né, você exportar mais de um bem ou importar mais de outro, é essa combinação entre fatores de produção. De que forma que eu combino esses fatores de produção para gerar custos menores, né? E com isso eu poder exportar ou importar os bens, fazer o comércio internacional. Né? Aqui, por exemplo, a gente tem Brasil e Estados Unidos. Né? No exemplo, esse exemplo mostra a curva de possibilidade de produção do Brasil e dos Estados Unidos. E a gente pode ver que no Brasil, né, o Brasil é mais eficiente na produção de alimentos. Porque a produção de alimentos é mais intensiva em mão de obra, nossa mão de obra aqui costuma ser mais barata. O Brasil também tem um terreno, um espaço produtivo maior, né, em termos de terra fértil. Já os Estados Unidos, eles são mais eficientes na produção de máquinas, porque lá eu tenho mais tecnologia, o país é mais poderoso em termos de desenvolvimento tecnológico. Então, para os Estados Unidos, compensa mais ele exportar máquinas e importar alimentos. Já para o Brasil, compensa mais para o Brasil exportar alimentos e importar máquinas. Então, essa comparação aí, de acordo com os neoclássicos, essa combinação entre trabalho e capital, tá? Que aí vai fazer com que os países exportam, é muito parecido com as vantagens comparativas, só que eu não vou olhar só custos de alguns fatores, eu vou olhar a combinação entre capital e trabalho. Uma outra teoria também, que a gente chama de teoria do ciclo de vida do produto, né? Essa teoria procura explicar o comércio internacional com base no progresso tecnológico e nas várias etapas da vida de um produto. Então, quando o produto está começando a ser produzido, né, no seu nascimento, né, aí eu vou exportar de acordo com as vantagens comparativas, porque estariam mais no início, né, no início do processo produtivo. Então, isso seria mais vantajoso para os países desenvolvidos. Mas quando aquele produto começa a ser produzido, né, começa a ser exportado e ser comercializado no mundo inteiro, né, os países em desenvolvimento podem copiar aquilo e poder produzir, já do progresso tecnológico. Então, o produto às vezes pode nascer num país em desenvolvimento, quer dizer, desenvolvido, e depois, quando ele atingir a maturidade, ele pode ser produzido para um país em desenvolvimento, e nos países desenvolvidos começam a surgir inovações novas para determinar novos produtos. Então, às vezes, dependendo da etapa de vida do produto, ele pode ser tem mais vantagens em um país desenvolvido e no período posterior tem mais vantagem em um país em desenvolvimento. Então, ele vai acompanhar o progresso tecnológico. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre globalização. Globalização é um fenômeno da internacionalização do comércio, das finanças e da produção. A globalização ela era assim, muito falada, muito estudada, mais na década de 90 para cá, quando os mercados começaram a abrir, com o desenvolvimento da internet, a facilidade de comunicação, de comércio, então expandiu-se mais, né, essa troca de mercadorias e de serviços entre os países. Então, esse foi um fenômeno, né? Com o avanço do mercado financeiro, desenvolvimento de meios de comunicação, tudo isso favoreceu a globalização. Só que a gente sabe que os países começaram esse multilateralismo, né, esse comércio com diversos países, e a gente tem percebido, principalmente com a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos para cá, a gente tem tido alguns conflitos, né, entre países e que os países estão tendendo a se fechar um pouco mais, a proteger suas economias. Porque quando você abre a economia, né, você está
colocando lá, você está colocando produtos de outros países dentro do seu país e às vezes isso pode prejudicar um pouco a economia doméstica. A gente viu lá que tem mercados diferentes. Então, se eu pegar, por exemplo, um mercado que não tem algumas regras estabelecidas, por exemplo, a China, os trabalhadores trabalham 12 horas por dia, a mão de obra é mais barata. Será que vale a pena eu abrir o mercado para esses produtos chineses em detrimento da minha economia doméstica? Então, são coisas que as nações estão começando a repensar e a globalização hoje corre um risco de se fechar um pouco mais, os países ficarem mais protecionistas, né? Por causa dessas trocas entre custos, né, não necessariamente, digamos, justos, né, por vir das vezes. Mas a globalização foi um fenômeno, principalmente depois da década de 90, né, um fenômeno amplo que hoje revolucionou os meios de troca de informações, de comércio, né, de investimento em ativos financeiros. Então, ela é esse fenômeno da internacionalização do comércio, da quebra de barreiras para fazer comércio. Vamos falar um pouquinho agora de políticas protecionistas, né? As políticas protecionistas são constituídas por barreiras comerciais, né? Que são frequentemente destinadas a proteger as empresas domésticas, igual eu falei, da competição com empresas estrangeiras e proteger os empregos de trabalhadores em indústrias que seriam afetadas adversamente pelo comércio internacional. Então, se eu abro a fronteira demais, né, sem preocupar muito com as regras, né, se aquelas empresas estão atendendo às regras da Organização Mundial do Comércio e tudo, eu posso estar prejudicando a vida, né, de vários trabalhadores aqui que podem perder emprego. Então, muitas empresas e setores são bem-sucedidas em fazer lobby para que os políticos concedam proteções ao comércio. Aí tem esse caso também, né? Porque às vezes você protege também, não deixa certas empresas entrarem para proteger os trabalhadores, mas muitas vezes as políticas protecionistas elas podem ser elaboradas porque as empresas estão fazendo lobby no Congresso, lobby com os políticos para proteger o seu setor, e aí as empresas não precisam investir tanto em inovação e tudo, porque ela vai ter protegida, né? Isso é uma coisa ruim, porque você acaba minando a inovação tecnológica, na transferência de conhecimento, né? Experiência a produtos novos. Então, esse lobby ele pode ser prejudicial também ao desenvolvimento da indústria no país. Essas políticas econômicas que podem restringir o comércio internacional, lembrando aí que tem duas vias, né? Realmente pode ser uma barreira para proteger os empregos ou pode ser barreira para proteger somente alguns setores e algumas empresas. Então, essas barreiras são conhecidas como políticas protecionistas. Dentre essas barreiras comerciais, a gente tem cota. A cota é o limite absoluto ao volume de um bem particular que pode ser importado para o país, né? Então, por exemplo, o governo pode pensar, esse ano só poderão ser importados, suponhamos, 1 milhão de computadores. A hora que atingir aquela cota, você não pode importar mais. Então, um país pode limitar a quantidade importada para proteger a sua indústria nacional. A restrição voluntária à exportação é quando o país concorda em limitar o volume de exportações a outro, né? Isso também naquele caso que eu concordo em exportar X produtos, não exportar mais a um país. É voluntária a exportação. E percentual de tarifa é um imposto especial sobre bens importados. Então, quando o governo aumenta a tarifa de bens importados, ele quer diminuir a entrada de bens importados no país. Por outro lado, quando ele reduz a tarifa de importação, ele quer trazer mais produtos estrangeiros para dentro do país. Então, ele usa essa tarifa, esse imposto de importação. As razões para políticas protecionistas é proteger os empregos dos trabalhadores diante da concorrência gigantesca em nível internacional, né, dar assistência a setores emergentes até que se amadureça. Então, por exemplo, de repente está nascendo algum setor novo, está inovando, gastou muito dinheiro naquele setor, então ele pede uma ajuda ao governo, me dá uma proteção aí para eu poder desenvolver, até que eu possa amadurecer e ser implantado de vez no país e concorrer internacionalmente. Também pode ser uma estratégia do governo nesse sentido. E pode ajudar as empresas, as razões podem ser ajudas às empresas domésticas a estabelecerem monopólios em mercados mundiais, para expandir isso mundialmente. Também pode ser uma razão.
Aqui é um exemplo, para a gente até finalizar essa parte, do efeito de um bem após a política protecionista. Então, suponhamos que a gente tenha aqui eu tenho uma curva de demanda, uma curva de oferta, a gente já viu esse equilíbrio de mercado, e o preço de um bem aí que começa com o nível de 23, né, R$ 23, então suponhamos. Né? Ou seja, nesse país eu só tenho oferta doméstica, eu só tenho oferta de empresas dentro do país, eu não tenho importação de bens. Aí o governo quer abrir um pouquinho essa economia. Ele abre a importação desse bem, desse exemplo nosso que a gente está dando hipotético desse bem, só que com uma cota. Né? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma oferta total agora, né, oferta doméstica, são os produtos ofertados pelas empresas nacionais, mais um pouquinho da oferta das empresas multinacionais que estão exportando para cá. Né? Então, mas a compra aí que foi permitida através de uma cota. Então, o que vai acontecer com isso? Só uma importação com cota, já com uma certa restrição, já vai ajudar a reduzir o preço daquela mercadoria. Porque o que vai acontecer? Vai entrar mais produtos no mercado interno, né? Quando a gente tem um aumento da oferta, a gente sabe que o preço tende a diminuir, é uma pressão para baixo nos preços. Agora, suponhamos, nesse exemplo, que eu abro a economia para esse produto sem cota, né? Ou seja, pode entrar qualquer empresa que quiser vender aquele produto aqui possa vender, ou seja, eu retiro a cota, ou seja, tem livre negociação, qualquer país pode vender aquele produto aqui internamente. Então, o que vai acontecer? Olha, a oferta total com livre comércio, nesse exemplo, sem política protecionista, vai jogar o preço lá para baixo. Nesse exemplo nosso aqui, está caindo quase a metade. Então, às vezes, né, quando você abre a economia, você tem essa vantagem de aumentar a competição interna, né? Se você conseguir comprar externamente com preço menor do que o interno, né, vai aumentar a concorrência e vai fazer com que o preço reduza, o preço dos consumidores. Lógico, né, que a gente sabe que se o preço cair muito, muitas empresas não vão ter condição de ofertar aquele produto e muitas pessoas podem perder emprego. Então, por isso que o governo, às vezes, estipula cotas e restrições em importação, porque ele vai ponderar até que ponto aquela entrada de produtos estrangeiros vai fazer com que as pessoas percam o emprego e até que ponto que vai reduzir o preço, buscando aí um ponto de equilíbrio, né? Então, gente, com isso a gente termina o setor externo, tá? Eu já vou estar disponibilizando o simulado para vocês. E agora, depois a gente parte para a unidade 5, a gente vai falar um pouquinho sobre a economia brasileira, tá? Um abraço a todos.